Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre eletricidade estática. Pode ser que para a maioria aí seja um tema familiar, mas a gente precisa fazer essa reciclagem aí todo ano. Para quem não viu falar sobre isso ainda, é um tema bastante importante, porque a gente trabalha numa fábrica de tinta em pó e a eletricidade estática ela gera um risco para a gente por conta dessa atividade aí com tinta em pó, com matéria-prima em pó, matéria-prima de resinas. Tá, então a gente tem aqui na página inicial, né, um exemplo do que acontece com energia estática. Então aqui está um globo de estática, a menina aqui com o cabelo arrepiado, né, por conta dessa interação aí com as partículas, que a gente já vai ver exatamente o que é. E aqui tem uma imagem digitalizada de uma geração de estática dentro de um ambiente fechado, né, do teto aqui de uma sala fechada. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a eletricidade estática, né? Então ela está presente aí desde a época de o homem é conhecido aí, né, como ser humano. Isso sempre teve presente aí no planeta, no universo. Então, o que significa isso, né? As cargas estáticas, elas são geradas aí a partir do movimento entre as partículas, né? E aí, tanto faz se é líquido, se é líquido e sólido, sólido e sólido. Então, o movimento aí das partículas, eles geram um fenômeno que a gente chama de triboeletrificação. Então, a gente já fala mais adiante sobre o que é esse termo aqui, triboeletrificação, mas tem algumas imagens até curiosas aqui, né? A imagem aqui da uma mão, né, soltando uma carga elétrica. Tem um comentário do gato aqui. Isso aqui eu não sei se dá para ver muito bem na apresentação, mas isso aqui é isopor. E o gato foi passar em algum lugar que tinha isso solto e fixou nele por conta da eletricidade estática. Eu odeio energia estática. E aqui é uma explosão causada por partículas de poeira gerada por uma fonte de ignição aí de eletricidade estática. A gente já vê mais adiante o que é também. Bom, então, como tinha lá no slide anterior, triboeletrificação. O que isso significa? Quando você começa a fazer o atrito entre as partículas, entre os materiais, então você tem essa relação aqui. As partículas elas têm o contato com umas com as outras, é exercida uma pressão entre essas partículas, e depois é feita uma separação. No início do contato, as cargas estão misturadas aqui, carga negativa, carga positiva. Quando você faz a pressão, quando você encosta, por exemplo, um pedaço de plástico num tecido de algodão ou até de nylon, né, que gera um pouco mais de estática, o que acontece com as cargas que estão envolvidas nessas partículas? Elas acabam se separando aqui, as negativas ficam numa parte, as positivas ficam em outra. Isso aqui é que faz a geração da estática. Quando você encosta, por exemplo, perto, próximo de uma geladeira ou daquelas televisões antigas de tubo, que o pelo do braço arrepia. Então é isso aqui que aconteceu, né? Foi exercida alguma, no caso da TV, né, uma pressão ali por conta do próprio aquecimento do equipamento com o ar. E aí quando você passa ali por perto, o monitor ali está carregado negativamente, você positivamente, e aí os pelos do braço arrepiam. Então aí tem até a descrição, né? A figura acima mostra o contato, mais pressão, mais separação, contribuem para a formação de cargas elétricas positivamente carregadas e negativamente carregadas, gerando a partir daí a triboeletrificação, que é essa geração, essa somatória aqui do contato mais a pressão e depois a separação. E aí tem uma descrição aqui da palavra estática, que ela é derivada do grego, que significa esperando, esperando para se movimentar ou para ser descarregada. Como o próprio nome diz, esse termo aí ele se refere a um fenômeno físico associado entre as cargas elétricas em repouso. Então aqui as cargas na parte inicial da triboeletrificação, as cargas estavam em repouso, elas sofreram uma pressão e aí elas se separam, né? Você separa as cargas negativas das cargas positivas.
E aí os substratos aqui eles estão carregados com energia estática, tá? Então, essa é a explicação aí de energia estática, tá? E onde a gente vê isso? Por exemplo, aí tem o caso do tapete, quando você está andando pela superfície, tem um atrito do seu calçado com o tapete, carpete, isso acontece muito em escritório, e aí tem aquele fenômeno lá da triboeletrificação. A gente separa aí as cargas negativas das positivas, e aí você fica carregado aí com um tipo só de carga, e quando você encosta em alguma superfície metálica, uma maçaneta, ou qualquer um corrimão de escada que não está aterrado, aí você joga essas cargas aqui para o solo, só que você passa a ser o elemento de condução, né? Ao invés de ter um fio elétrico para fazer isso, você é o fio elétrico da carga. E é por isso que a gente tem aquela sensação de choque. Você está carregado aí com cargas negativas, encosta em alguma superfície metálica, e aí essas cargas aqui, a tendência delas é se dissipar no ambiente. E a gente sabe que metal conduz corrente elétrica, então é por isso aí que a gente recebe o choque elétrico, por conta dessa dissipação da carga negativa. Então tem alguns exemplos aqui, ó. Aqui fala de máquina seladora. Se a gente olhar na nossa unidade, a gente tem aí a máquina de stretch. Enquanto ela está girando lá, até por isso que ela fica num ponto isolado, conforme ela está girando, ela está fazendo o atrito ali do filme, do plástico, que é chamado de stretch, com o pallet, que ela tá fazendo o embrulho, e aquilo fica carregado com energia estática, por isso que o plástico acaba grudando um no outro. Ali tem geração de estática, então aqui ele fala através de filtros, se a gente pensar lá na parte de filtros manga, na exaustão central, isso aqui também está acontecendo, né? Então a gente tem aqui um sistema de exaustão ou de sucção, tem as partículas sofrendo atrito e ela está sofrendo aquele fenômeno que a gente viu aqui da separação das cargas. Estão despejando saco de Big Bag também, só que lá na resina, por exemplo, quando a gente está fazendo o carregamento do ácido triftálico, do ácido isoftálico, que são ácidos utilizados aí na produção de resina poliéster, isso acontece lá no funil de adição. Por isso que é importante aí, a gente já vai falar mais adiante, mas por isso que é importante ter o aterramento, adicionar matéria-prima devagar, mas a gente já fala disso. Então são pontos aqui onde a gente tem geração de estática. Então lá na máquina de stretch, na parte dos moinhos, nas salas, na exaustão central e no carregamento de Big Bag aqui lá na resina. E aqui nos escritórios, né? Acho que quem trabalha em escritório já deve ter tido uma surpresa desagradável algumas vezes em relação a tomar o choque por eletricidade estática. Bom, mais alguns exemplos aí. Aqui, um exemplo de geração de estática em líquidos. Então, a gente tem uma tubulação aqui, o líquido está passando no meio, e em volta aqui tem o desnível aqui da tubulação, então você tem esse fenômeno também. Então, tem a separação das cargas, essa separação das cargas aqui que gera a energia estática, pode causar algum risco aí se essa tubulação não tiver nenhum tipo de aterramento. Aqui, carregamento de líquido nos tanques também. Então, aqui tem uma tubulação onde é feita a dosagem. Aqui as cargas estão se separando, a carga negativa fica aqui na tubulação, a carga positiva no líquido. Isso é perigosíssimo se isso não tem uma dissipação, porque vai acumulando energia, tá? A energia está se acumulando. Se a superfície aqui, ou a base, né, ou a própria tubulação, encontrar uma fonte de ignição, tá feita a catástrofe aí, tá? Esse sistema aqui todos esses sistemas que eu estou mostrando aqui, gente, imaginem tudo sem aterramento, tá? A gente não está falando de aterramento ainda. Aqui, então, num reator, imaginem lá que a gente está fazendo agitação dos reatores, tem uma resina lá em processo, está fazendo a mistura. Em volta aqui a gente está com a separação das cargas negativas, no meio as cargas positivas. Então, num sistema aí sem aterramento, isso aqui está sendo formado. O que precisa aqui para ter a catástrofe é ter uma fonte de ignição.
né, uma falha elétrica, ou alguém também carregado com energia estática. Aqui tem um exemplo, né, tem um vídeo disso aqui, onde é feita a adição de pó. Aqui a gente tem um funil metálico, esse recipiente é de plástico, esse aqui também é de plástico, deixa eu colocar aqui no pointer. Então, o funil metálico, sem aterramento, uma bombona aqui de plástico, a outra recebendo aqui de plástico, e aqui a gente tem um medidor de estática. Aqui ele está medindo em volts, está um pouco apagada a imagem aqui, é distorcida, mas esse equipamento ele mede quanto está sendo gerado aqui em volts com essa adição que o cientista aqui está fazendo. Então, não tem, tá vendo? Não tem nem o cabo elétrico ligado aqui, não vem energia de lugar nenhum. Esse cabo que está ligado aqui é um detector, então a energia que está sendo gerada aqui, ele só está identificando e transformando num valor. Então, 1,5 volts ou kilovolts aqui, se não me engano é kilovolts. E olha a quantidade de energia que está sendo gerada só com a adição de um pó a baixa altura, num funil metálico e um recipiente de plástico. Imagina isso aqui num reator lá na resina de 16 metros cúbicos, a altura de adição aqui é muito maior. Imagina isso sendo feito aqui com um Big Bag lá de 1 tonelada, sem nenhum aterramento, sem nenhum cuidado especial. Que aqui, ó, que deve ter no quê? Uns 30 quilos numa bombona dessa, gerou tudo isso de corrente elétrica, né? Imagina num equipamento dessa capacidade. Bom, e aí quais são as consequências? A consequência da energia estática é encontrar alguma fonte de ignição, e aí o pó particulado disperso no ar, com essas cargas aqui dispersas, a gente pode ter um incidente aí, ou um acidente bem sério. Então aqui eu vou até ler, porque isso é muito sério, né? Então, quais as consequências? Podemos ter, através desse processo, grandes acúmulos de eletricidade estática, com cerca de milhares de volts. E se este fenômeno não é rapidamente dissipado, os milhares de volts acumulados podem vir a descarregar no mais próximo objeto aterrado. Essa descarga é feita através de faísca, tal qual ocorre uma descarga elétrica durante uma tempestade, né? Então, tem essa quantidade aqui de energia acumulada no recipiente. Se ele encontra algum lugar aí para fazer a descarga, pode ser uma pessoa. Tá passando alguém por lá e encosta no reator aí que não tá aterrado, imagina tudo isso aqui, ó, sendo dissipado na pessoa. Primeiro ela vai morrer por uma descarga elétrica, que é aquele choquinho que a gente toma de vez em quando, né, na televisão, na geladeira. Imagina uma quantidade gigantesca ali, ó, milhares de volts acumulados. Aí você sendo o cabo terra ali para isolar isso. Além de ter uma faísca, isso vai causar uma faísca. Se tiver poeira em volta, isso vai explodir. Ainda a pessoa vai sofrer uma fatalidade, tá? A pessoa vai morrer, porque uma descarga dessa, de fato, não tem o que fazer. Então, se a descarga ocorre em presença de um material inflamável, podemos ter uma explosão e, consequentemente, um incêndio. Tá? Então, poeira dispersa, onde trabalha com líquido, solvente disperso, material combustível. Tem uma explosão inicial da poeira, depois o combustível vai pegar fogo também. Então, a catástrofe aí o cenário está montado para uma catástrofe. Como que a gente elimina esses efeitos? Então, tem uma série de equipamentos, de medidas, de procedimentos internos para a gente, de certa forma, aí, controlar isso, tá? Então, é aterramento, equipamentos móveis com aterramento. A gente vai ver uma série de equipamentos aí na sequência para fazer aí a proteção da unidade em relação a esse tipo de risco. Então, tem local onde tem grande concentração de poeira, e a gente só pode utilizar equipamentos elétricos com proteção para esse tipo de atividade, que a gente chama de equipamentos CX, equipamentos para área classificada. Então, a gente já vê aqui ó, as medidas. Um aterramento, uma conexão entre as tubulações, né, com
com isolamento, com aterramento para não ter acúmulo de energia estática. Ter uma área úmida também ajuda. Quando você tem uma umidade alta do local, a geração de estática é muito menor. Precisa ser controlada a velocidade de adição de líquidos, tá? Tem que fazer uma correção aqui. Ajustando as fórmulas dos produtos, usando plástico antistático, mangueiras, todas as mangueiras que utilizarem produtos químicos têm que ser mangueiras aterradas. Os sapatos que a gente utiliza tem que ser sapato antistático, que a gente chama de cicloativo também. O sistema de filtração tem que ser fechado. Não basta só ter o aterramento, mas ele precisa ser inspecionado. E a energização aqui em relação a equipamentos elétricos com proteção correta, tá? Com proteção X. Então aqui estão alguns dispositivos, o alicate aqui de aterramento, tem que ser esse formato. Aqui tem uma foto ampliada, mas ele aparece aqui de novo. Precisa ter uma placa de barramento, que é o padrão da AkzoNobel hoje pede essa placa de aterramento. Todas as unidades que vocês visitarem, eles vão utilizar os equipamentos dessa forma. Precisa ser um alicate que tem ponta. Por quê? Eu posso pegar um tambor desse aqui para fazer o aterramento, o tambor é pintado. Então o que a ponta vai fazer? Ela vai descascar um pouco essa tinta do tambor e faz o aterramento. Quem garante que ele vai ser aterrado se estiver sujo, se estiver com tinta camada grossa? Essa ponta aqui vai perfurar a sujeira e a parte de tinta. O ideal é limpar, tá, gente? Pegou um tambor que está muito sujo, limpa. Não vai botar um aterramento em cima da sujeira lá, porque pode ser que o aterramento não seja bem feito. Você tem uma placa de aterramento inspecionada dentro da validade. A gente faz inspeção aqui nos pontos de aterramento a cada 3 meses. Vocês vão procurar aqui em volta da placa a identificação dessa inspeção. Verifica como é que está o barramento também, se aqui não está oxidado, né, enferrujado. Se os parafusos também não estão enferrujados. Se o cabo não está solto, se não está soltando, se está bem preso aqui no alicate. O alicate também, se a ponta está boa, se não está soltando aqui o parafuso que fixa na garra, né? Então é bastante importante. Isso é função de quem? É função do operador, tá, gente? A função da equipe de elétrica, da equipe de manutenção, é manter isso aqui inspecionado, lubrificado e da forma correta para trabalhar. Mas quem tem que identificar isso aqui no dia a dia é o operador, é quem está fazendo a manipulação aí desse tipo de equipamento. Notou qualquer irregularidade, estourou a mola, soltou porca, parafuso, não tá, não tá com ponta aqui, não tá fixando, abre uma notificação e chama a manutenção. Tá? Isso aqui é um equipamento crítico, é um equipamento de segurança, então aí notou que um equipamento desse aqui está com defeito e você precisa atuar, regra de ouro nele, tá? Se ele está com defeito, ele não vai fazer o aterramento correto e você vai correr o risco de explosão lá que eu comentei no início da apresentação. Isso é equipamento crítico, regra de ouro se tiver com defeito. Interrompe a atividade, avisa o gestor, abre uma notificação, chama o pessoal da manutenção. E tem que fazer, gente. O cabo terra, ele não está lá para mostrar que é bonito, não está lá para enfeitar a área, ele está lá para ser utilizado para dissipar essa energia. Vocês viram a quantidade de volts que gera quando você não está usando o equipamento, né? Então aqui, estou trabalhando com um tambor, faz o aterramento, no nosso caso são os latões, o carregamento aí dos reatores com os carrinhos de adição, sistemas de filtração. Usem o cabo terra, porque vocês viram a quantidade aí de energia que é gerada, que fica acumulada, né? Quando eu não estou utilizando, e essa energia, em algum momento, ela vai ser liberada. Pode ser em algum outro equipamento, quando você encostar um no outro, pode ser em você. Tá? Então, não aceitem esse tipo de condição. Pegou sujo, pegou com cabo solto, tá oxidada o barramento aqui, ó, tá enferrujado,
chama a manutenção, gente. Não usa um equipamento desse. Tem mais alguns dispositivos aqui. Esse dispositivo aqui tem um na resina e um lá na área dos mexedores. O que ele faz? Ele mede se não tem eletricidade estática acumulada no nosso corpo. Então, se você está trabalhando numa área produtiva, você vai estar com o calçado apropriado, tá? Aqui eu não, é uma simulação só, tá? Então é um sapato aqui que tem um aterramento, mas o nosso já é, se vocês olharem aí o sapato de vocês, tem uma etiquetinha dessa daqui, ó, em um dos lados, ou até nos dois. Que diz o quê? Que o seu sapato, ele está adequado lá para a área classificada. Pode aparecer ou esse símbolo ou esse aqui, tá, gente? Qualquer um dos dois que aparecer está correto. Então indica que o seu sapato está aterrado, aliás, que ele é antistático, e você pode exercer aí atividade na área sem maiores riscos, mas nessas duas áreas, tanto na área de resinas quanto na área dos mexedores, antes de iniciar a atividade de carregamento, de pó, de alumínio, de ácido lá na resina, você tem que medir a sua condutividade nesse equipamento. Quem não souber como, chama o líder da área que ele vai orientar, tem uma LPU para isso, tá, gente? Isso é muito sério. Imagina que você está com aquelas cargas negativas aqui no seu corpo, porque está com alguma falha no seu sapato, ou porque você pisou em alguma área que não estava isolada e isso está acumulado no seu corpo. Aí você vai fazer o carregamento aqui do equipamento, do tacho, do tanque, do reator, do latão. A energia está acumulada no seu corpo, você vai ser o ponto de descarga dela. Tá? Então não seja o ponto de descarga de eletricidade estática, tá, gente? Façam a medida, respeitem a regra aí da unidade e façam da forma correta. Tem dúvida, não sabe usar o equipamento, chama o líder da área, que se ele não souber, ele vai chamar alguém da segurança para orientar vocês, tá? São só nessas duas áreas críticas, fábrica de resina, o carregamento lá do reator 3, reatores 1 e 2, e lá na área dos mexedores. E as medidas de caráter preventivo, que é o que a gente comentou, né? Sempre que possível aqui, fazer adição de líquidos ou de pó, tá? Aqui só tá líquido, mas é para pó também. Fazer adição lenta, objetos aqui de para ser usado, colher de amostra, qualquer recipiente que seja utilizado para tirar a amostra dos recipientes tem que ser um material que não conduz corrente, que seja dissipativo, aliás, né? Um material que seja dissipativo. Então, evitar aí o enchimento de recipientes com queda livre. No caso de tanques, por exemplo, a gente não tem muito isso aqui, mas essa recomendação serve para pó também. Lá no caso da resina, que carrega o reator 3, o ácido desce direto. Então, verificar aí na conexão do cabo de aterramento se o alicate aqui está limpo, se a superfície está bem conectada, se não tem graxa, se não tem ferrugem ou tinta. Tá? Então, essas são as medidas aí de caráter preventivo, tá? Bom, aí o aterramento é uma forma especial para dissipação aí da eletricidade estática. Essa placa aqui, ela tá ligada em algum ponto da planta aí que vai para a terra. Então, por isso que é importante aqui esse barramento com o cabo e o alicate correto. Então, você fez a ligação aqui no latão, no tacho, no carrinho de adição, no funil. A estática vem para esse barramento e do barramento vai para um cabo que passa aqui por trás que vai ser dissipado na terra. Né? Então a terra aí faz a dissipação da eletricidade estática e ninguém fica em risco. Bom, a importância aí dentro de cada processo para reduzir esses riscos de princípios de incêndio, né? Então, ó, dentro desse processo de eliminação de risco, cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar, quer seja na manutenção do sistema de aterramento, quer seja no uso do mesmo. Efetuando corretamente o aterramento, antes de iniciar qualquer processo, estaremos evitando a ocorrência de acidentes que podem ser de grandes proporções. Dessa maneira, estaremos preservando nossa companhia, de onde tiramos o sustento de nossas famílias, preservando nossas vidas e a de nossos colegas, né? Então, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente sempre fala em Safety Day, todos os treinamentos de segurança, é a responsabilidade com a gente, com o nosso emprego e com o próximo.
Portanto, a responsabilidade é grande e cada um de nós tem um papel muito importante no cumprimento da tarefa, tá, gente? Então, quem trabalha com esse tipo de equipamento, utilizem os cabos terra, façam as inspeções, não aceitem trabalhar numa condição inadequada, um equipamento que está com a inspeção vencida, cobrem da gente, tá? Isso tem que funcionar corretamente e façam também, façam da forma correta. Façam as medições, as áreas que precisam fazer a leitura de estática do colaborador antes do início da atividade tem que ser feito. Isso é para a segurança de vocês, é para a segurança da unidade. E é isso, gente. Tem um filme aqui para passar, vamos ver se ele roda. Vai rodar, a gente vai ter que abrir no automático, no manual, aliás. Isso. É o equipamento que eu falei, ó, ele é em kilovolts que gera. Tá vendo? O cabo aí é só para conectar e fazer a leitura, tá? Não é, ele não tá mandando corrente elétrica. Olha a quantidade de estática que gera. Agora ele parou, isso continua. Agora, ó, viu? A quantidade de estática, a quantidade de estática gerada, deixa eu até voltar isso aqui um pouquinho. Ó, não tem nada, não tem faísca, não tem nada. A quantidade de estática, quando ele aproxima aí o bujão de gás do equipamento, gera uma faísca que acende o gás, tá? Sem nenhuma fonte de ignição. Olha o risco aí que se tem, né? Com algum produto inflamável em uma área classificada com geração de estática fora do controle. Até na descarga, ó, a gente descarregando lá na resina, né? O PTA, o ácido desofitálico, ó como gera corrente elétrica, ó, se não tiver o aterramento. Olha esse vídeo, ó. O avental dele ali, que pode ter nylon, ele atritou no plástico e, ó lá. Isso é o que acontece, deixa eu colocar mais uma vez. Isso é o que acontece, gente, quando a gente vai para a área sem fazer a leitura de estática, seu corpo está carregado com estática. Se você encostar em uma área que tem produto inflamável, que tem poeira em suspensão em grande quantidade, isso aqui acontece, tá? Baixa umidade também, você pega um dia seco, seu corpo está carregado, você não mediu a estática, teu calçado está vencido, pode acontecer isso aí, viu, gente? Isso não é fake, não, isso é verídico. Tá, então é isso. Esse aqui é o último slide da apresentação. Espero que vocês tenham gostado aí. Cuidado, sigam aí as regras de ouro, a regra de ouro, as regras que salvam vidas, em especial a regra de ouro. Se você estiver avaliando que alguma condição está insegura, ou que alguém está cometendo um ato inseguro,
interrompa a atividade, coloque aquela pessoa em segurança, ou você próprio, né, se você se identificou nessa situação, para a atividade, comunique com o gestor, a atividade não vai ficar largada, não é para não fazer mais, mas é para parar e avaliar a forma correta e segura de ser feita, tá? Então, a mensagem aí é: cuidem-se, cuidem da segurança, cuidem dos seus colegas, usem os recursos que a empresa oferece. Ela não está oferecendo só para seguir a lei, ela está oferecendo porque ela quer que a gente se coloque numa condição de segurança, preserve a própria empresa, preserve os nossos trabalhos, nossos amigos. E é isso, gente. Obrigado.